Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Bispo Bruno Roberto, mais uma vez aqui na nossa Quarta com Bispo. Quarta com Bispo é a nossa programação semanal, onde, como bispo da região, eu tenho o privilégio de poder compartilhar ênfases pastorais e uma reflexão bíblica com vocês. Nessa oportunidade, eu quero te desafiar algo muito importante. Nós estamos na segunda semana do mês de outubro e no próximo domingo, dia 13 de outubro, nós vamos começar uma campanha de oração, um movimento de oração na nossa região, na quarta região, pelo Concílio Geral. O 46º Concílio Geral, 46 concílios gerais, 45 já passaram, 46 com o próximo, 46º Concílio Regional que está convocado para acontecer no final de novembro. Então, por propósito desse concílio é que nós estaremos orando durante 46 dias. Então, nós vamos começar agora dia 13 de outubro, no próximo domingo, e vamos em oração, em conexão com Deus, até o início do nosso concílio regional. Na verdade, até o final do nosso concílio regional. Então, eu quero desafiar você a se unir comigo aos ministérios, à Secretaria Regional de Oração, a tantos homens e mulheres de Deus que estarão orando, pelas decisões, pelos debates que nós ali teremos, pelas decisões oriundas dos relatórios e das propostas que serão feitas, pelas nomeações pastorais para o próximo ano de 2025. Então, todas essas demandas estarão no altar de Deus em oração. E como eu sei que Deus tem levantado um exército de homens e mulheres que se assumem como intercessores e intercessoras aqui na quarta região, eu quero desafiar você a refletir comigo sobre o texto bíblico de Mateus, capítulo 17, dos versículos de 1 a 9. Eu não lerei todos os versículos aqui, eu vou fazer menção de alguns desses versículos, mas depois eu quero desafiar você a ler todos esses versículos. Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Esse texto fala sobre a transfiguração de Jesus, que foi aquele evento meio enigmático, um tanto quanto estranho, onde Jesus leva 3 dos seus discípulos mais próximos a subir uma montanha com ele para terem um momento de intimidade com Deus, busca da revelação de Deus, um tempo maior de oração, e ali o semblante de Jesus é transfigurado e eles têm experiências marcantes com Cristo. Não apenas no alto da montanha, mas também quando eles desceram daquela montanha. Então guarde isso. Dia 13 de outubro agora, no próximo domingo, nós vamos iniciar uma campanha de 46 dias por conta, em alusão ao 46º Concílio Regional da Quarta Região, a reunião representativa das igrejas metodistas de Minas Gerais, do Ceará e do Espírito Santo, onde nós tomaremos decisões, analisaremos relatórios, faremos propostas, discutiremos os rumos da igreja no próximo biênio e teremos as nomeações. E isso não pode ser feito senão debaixo de oração. Agora, o que a gente espera de uma campanha de oração? Quais são as nossas expectativas em uma reunião de oração, em um tempo de oração como esse que vai começar no dia 13 de outubro, domingo próximo, e vai até o dia 1º de dezembro, quando nós estaremos encerrando o concílio? O que a gente espera de uma campanha de oração? Baseado no texto de Mateus capítulo 17, a primeira coisa que a gente pode esperar de uma campanha de oração, de um tempo de oração, é ter tempo particular com Jesus. A gente espera de uma campanha de oração ter um tempo particular com Deus. E foi exatamente essa a proposta principal, a principal proposta de Jesus, aqueles 3 discípulos que ele convidou para subir o monte com ele: Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos mais próximos de Jesus, segundo a tradição e o relato do Evangelho do Cristo, foram convidados pelo próprio Jesus a subir uma montanha para ali terem um tempo particular e mais íntimo de busca de uma revelação de Deus. Chegando ali, eles tiveram aquela experiência maravilhosa, enigmática, um tanto quanto estranha dentro da lógica humana, de verem um semblante de Jesus transfigurado, transformado,
e alterado. E ali eles ficaram impactados com aquela experiência e tiveram ali declarações muito significativas do próprio Jesus. Então essa é a primeira coisa que a gente espera nessa campanha de oração. Não é apenas ter expectativa com o concílio que vai se aproximando, vai se avizinhando. As nomeações pastorais que causam frisson em todos nós, pode ter certeza. O bispo também fica muito apreensivo com esse momento, porque são vidas, são famílias e são, acima de tudo, igrejas locais. É o reino de Deus implantado no Brasil através também da Igreja Metodista, e eu preciso tomar decisões corretas. Então não é apenas o frisson das nomeações ou relatórios, decisões do concílio. Nós queremos, acima de tudo isso, nós queremos crescer em particular tempo com Jesus. Nós queremos crescer em intimidade com Deus. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ter a companhia da sua presença. Então, quando Jesus chamou 3 dos seus 12 discípulos, 3 mais próximos, para subirem aquela montanha com ele, acima de qualquer outra motivação, o objetivo era ter tempo particular com Jesus, ouvir Deus e temer a sua presença. Então é isso que eu desejo para você. Que esse tempo de 13 de outubro até 1º de dezembro não seja apenas um tempo de guardar expectativas para um concílio, mas de crescer em intimidade com Deus. Porque nós não estamos sendo chamados de 13 de outubro a 1º de dezembro a simplesmente ficar dando lá um risquinho no nosso calendário de um dia a menos para chegar ao concílio. Nós estamos sendo convocados e convocadas a orar mais, a jejuar mais, a pedir a Deus revelação, instrução. Tem gente que vai para concílios ou vai para um tempo de nomeações cheio da sua própria conveniência, cheio daquilo que ele acha ou ela acha que é o correto ou não, quando nós precisamos ter intimidade com Deus, quando nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, o que se espera de uma campanha de oração? Primeiro, crescer em intimidade com Jesus. Você já se sentiu incomodado para ter um tempo maior de intimidade com Jesus? Você já se sentiu atraído e atraída para o altar de Deus? Você já percebeu que em alguns momentos da sua vida as coisas parecem que estão te empurrando para que você esteja mais no altar de Deus, seja mais sensível à voz de Deus? Esse é o tempo onde toda a 4ª região, e mesmo aqueles que estão nos assistindo e não são metodistas ou membros da Igreja Metodista na 4ª região, são convidados também a estarem orando conosco, a estarem encerrando fileiras em busca de intimidade com Deus. Uma segunda coisa que a gente tem expectativa em uma campanha de oração é ter experiências pessoais com Deus. Aquelas experiências que vão marcar a nossa vida. Então, além de você ter um tempo íntimo com Jesus e ouvir declarações dele, ouvir direções dele, nós esperamos em uma campanha de oração ter experiências que vão marcar a nossa vida, que vão marcar a nossa história, que vão nos alinhar com propósitos eternos de Deus. Jesus disse para os seus discípulos no versículo 9 o seguinte: descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A ninguém conteis a visão até que vocês tenham visto o Filho do Homem ressuscitar. Então Jesus diz o seguinte: olha, não falem para ninguém o que vocês viram aqui. Não falem para ninguém que vocês viram o meu rosto transfigurado em outras grandes personagens proféticas ao longo da história, porque essas são experiências pessoais. Não adianta você falar isso para as outras pessoas, porque elas não vão acreditar. Então não contem isso para ninguém. Então eu digo que quando os discípulos de Jesus tiveram aquela experiência pessoal e que eu acabei de ler no versículo 9, Jesus está nos ensinando o seguinte: há coisas que Deus não quer que nós vejamos e ouçamos de outras pessoas. Há coisas que Deus quer nos revelar particularmente. Há coisas que Deus fala comigo que não adianta eu compartilhar com você que você não vai entender. E não é porque você é ignorante,
a esse ponto, ou porque as minhas experiências são melhores e mais abrangentes do que as suas, ou que eu seja mais especial diante de Deus. Não por isso. Mas tem coisas que Deus fala comigo e não fala com você, e tem coisas que Deus fala com você que eu nunca vou entender, porque existem pessoalidades, particularidades, existem peculiaridades da ação de Deus que Ele sabe como vai falar comigo e como vai falar contigo. Por isso que eu repito, tem coisas que Deus vai falar comigo que não vai falar contigo, e tem coisas que você vai ouvir de Deus que eu nunca vou ter capacidade de entender, porque são coisas que Deus fala de forma pessoal. Por isso que Jesus falou, olha, isso que vocês viram aqui nesse monte, não contem para ninguém por hora, até que vocês vejam o Filho do Homem ressuscitado entre os mortos. Quando o Filho do Homem ressuscitar, então vocês poderão contar isso, porque aí todo mundo já vai estar, de alguma forma, conectado, associado ao sobrenatural. Até lá, não adianta vocês contarem, porque eles não vão entender. Então, o que a gente espera numa campanha de oração? A gente espera que esse seja um tempo em que você cresça em experiências pessoais e particulares com Deus. Ah, mas não é para orar pelo concílio? Sim, é para orar pelo concílio, mas você vai orar a quem? Você vai orar a Buda, a Maomé, a Confúcio? Você vai orar a uma entidade que come pipoca na esquina? Você vai orar, você vai clamar a um Deus vivo, você vai clamar a um Deus que tem iniciativa e desejo de se revelar ao ser humano. Você vai pedir pelo bispo, pelos SDs, pelas SDs, pelos pastores e pastores, por cada membro da igreja, das igrejas locais que serão delegados e delegadas ao concílio. Você vai orar pelas decisões, mas você vai orar ao Deus vivo, ao Deus eterno. E é impossível que você falando, se conectando com esse Deus, Ele não compartilhe com você manifestações tão profundas e pessoais que só você vai entender. Então, o que a gente espera numa campanha de oração? Primeiro, a gente espera que esse tempo particular com Deus gere sensibilidade espiritual, maior tempo com Deus, um tempo particular com Ele. Segundo, a gente espera que desse tempo particular, sensível à voz de Deus, nós tenhamos ali experiências marcantes e experiências pessoais. Então, primeira coisa, um tempo particular com Jesus. Segundo, experiências pessoais, coisas que vão marcar a sua vida. Eu duvido que se você começar a orar pelas madrugadas, pelo concílio regional, por tudo que nós teremos como demanda ali, eu duvido que Deus não se revele a você. E se você for delegado ou delegada ao concílio, seja delegado, delegada, clérigo, clériga, membro leigo ou não, eu duvido que você não chegue naquele concílio manifestando fogos, carismas, revelação de Deus. Eu duvido. Porque quando nós temos, primeiro, tempo particular com Deus, acontece o que, em segundo plano, eu estou aqui enfatizando: experiências pessoais. E, por fim, uma terceira coisa que nós podemos criar como expectativa, temos expectativa de acontecer numa campanha de oração, é que se manifesta o poder, a unção para libertar cativos e perdidos. Nós recebemos de Deus paixão pelas pessoas perdidas e poder, unção de Deus para sermos instrumentos para que elas conheçam Jesus. Então vou repetir. O que nós esperamos de uma campanha de oração como essa que vai começar domingo, dia 13, e vai até dia 1º de dezembro, quando eu declarar encerrado o Concílio Regional, 46º Concílio Regional. Primeiro, nós esperamos que seja esse um tempo particular com Jesus, sensível à voz dele. Segundo, um tempo de experiências pessoais para cada membro da 4ª região. Terceiro, que nós recebamos de Deus paixão pelos perdidos e poder de Deus para que eles possam conhecer a graça do Senhor. Então, nesse quesito, nós vemos os versículos 14, 15, que diz o seguinte: e chegando para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos e eles nada puderam fazer, eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou:
ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei o menino. E olha o que diz o versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio e saiu com o menino, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino liberto. Vocês percebem o que aconteceu nesse texto? Jesus tinha 12 discípulos, 3 subiram a montanha para ter um tempo particular com Deus, sensibilidade à voz de Deus, experiências pessoais. Os outros 9 que ficaram lá embaixo esperando, o pai do menino, que era lunático, que era ali possesso por ações demoníacas, disse categoricamente para Jesus: eu apresentei o meu filho para os teus discípulos que estavam aqui e eles nada puderam fazer. Mas quando Jesus chega com aqueles 3 discípulos que estavam lá no alto do monte buscando ter experiências pessoais, então a cura, a libertação se manifestou. Então está claro que experiências pessoais com Deus, revelação de Deus, dá à igreja, dá a discípulos e discípulas de Jesus poder, experiência, capacidade para que os perdidos sejam salvos e libertos. Eu sonho com uma 4ª região, eu sonho com a igreja metodista no Espírito Santo, no Ceará, em Minas, cheia de homens e mulheres que não apenas tenham prazer pela estrutura e apego pela estrutura denominacional, mas pessoas que paguem o preço de estarem em campanha de oração, orando, buscando a Deus, se relacionando com Deus, buscando ter experiências com Deus, ouvindo sensivelmente a voz de Deus e recebendo assim capacitação para que os perdidos sejam encontrados pela graça e sejam libertos em nome de Jesus. Lá, dos dias 28 de novembro a 1º de dezembro, quando nós estivermos efetivamente no concílio, eu não espero apenas que as pessoas que estejam nos microfones, debatendo, propondo, discutindo os temas, sugerindo, eu não espero que as pessoas que ali estejam, tanto do corpo clérigo como dos leigos, eu espero que as pessoas não estejam ali apenas pautados pelas suas motivações, mas estejam ali cheios do poder de Deus, recebendo revelação do Senhor e poder e carisma para que os perdidos sejam libertos e para que os perdidos conheçam a graça. Porque os discípulos que ficaram fora daquele movimento da busca particular e íntima de Jesus, nada puderam fazer, até que Jesus e mais os 3 desceram da montanha, então a cura e a libertação se manifestaram. Aí você tem que decidir quem você vai ser. Se você vai ser um discípulo, uma discípula representado pelos 9 que ficaram fora dos movimentos do Espírito, da transfiguração no alto da montanha, ou seja, pessoas que até falam em nome de Deus, mas não têm o poder de Deus para que Deus atue, ou você vai ser representado por aqueles 3 que subiram a montanha e desceram junto com Jesus, cheios de unção, para que os perdidos fossem encontrados pela graça e os oprimidos fossem libertos pelo poder de Deus. Então eu quero encerrar declarando que a partir do próximo domingo, dia 13 de outubro, nós iniciaremos uma campanha de 46 dias de oração pelo concílio. E eu espero que nessa campanha de oração você tenha tempo particular de intimidade com Jesus, você comece a ter experiências pessoais com Deus, coisas que vão marcar a sua vida e, por fim, essas experiências e esse tempo particular com Jesus gere para você poder para libertar, para ser um instrumento de libertação de pessoas que precisam da graça. E nós assim vamos multiplicar essa região de pessoas libertas e curadas para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, em nome do Cristo, eu quero te honrar pelo privilégio de podermos participar de uma campanha de oração como essa que vai do dia 13 de outubro até o dia 1º de dezembro. Nós queremos passar esses dias, Pai, em busca incansável de recebermos revelações do Teu Espírito, um tempo particular contigo. Queremos, Deus, para a glória do Teu nome, Pai, nesse tempo, ter experiências tão marcantes e pessoais que determinem os rumos da nossa vida.
nós pedimos, Deus, que venha sobre cada membro da quarta região a renovação do teu poder, para que perdidos sejam encontrados pela graça e cativos, Deus, sejam libertos do poder do pecado. Que o 46º Concílio Regional, que vai começar no final do próximo mês, seja um tempo, Deus, profético para a Igreja Metodista na quarta região. E não apenas um tempo da nossa burocracia institucional. Que seja assim, Deus, para a tua glória e para a expansão do Evangelho de Jesus em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Ceará. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Está terminando assim mais um Quarta com o Bispo. Espero você na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui pelo nosso canal do YouTube. Não saia dessa transmissão sem antes curtir o vídeo, sem antes compartilhar o link para muitos amigos e amigas e escrever aí na área específica de bate-papo o seu nome, a cidade, a igreja da qual você é membro. Ou então, se você não é membro de nenhuma igreja, diga aí de onde você está assistindo esse vídeo. Nós vamos ter o prazer de declarar bênçãos de Deus sobre a tua vida. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz.